A gente via na Aura, e aí já depois de um ano que eu estive aqui, na última entrevista que eu dei, um potencial muito grande da companhia recuperar as suas produções, né, atingir taxas grandes de crescimento. A gente estava na época com produção de 110, 120 mil onças, e voltar a contar essa história no mercado de capitais, ser mais proativo. Só que a gente achava importante, Francisco, não só ficar contando o projeto e os planos futuros, mas ter um track record de que a gente já estava progredindo, né? Então, o foco nosso, né, em 2017, 2018, 2019 foi fazer lição de casa. Então, não pensávamos em falar com o mercado de capitais, eu participei pouquíssimos de convenções e de eventos com acionistas, aqueles eventos que tem na TSX ou em Denver, porque eu dediquei full time do meu tempo, aí junto com com toda a outra liderança da companhia, e a gente recolocar a empresa no eixo para preparar ela para crescimento, né? E a gente tem falado bastante que é amparado, né, em 3 pilares importantes esse crescimento, né? Um deles é você ter ativos muito bons em operação e projetos de crescimento. 2, é você ter um balanço sólido e condições de relação bancária muito saudável, né, tendo boa relação bancária em todos os países em que atua. 3, ter um time preparado e à altura para desenvolver esses projetos. E é muito trivial, Francisco, nenhuma empresa cresce sem qualquer um desses 3 pilares. Não é rocket science, é você realmente, de forma muito diligente, a gente trabalhou ao longo desses últimos anos, preparando cada um e deixando sólido cada um desses 3 pilares. 2017, então, quando a gente conversou a última vez de forma mais oficial, a gente tinha acabado de vender o Serrote e assinado um termo de compromisso para fazer a fusão com a Rio Novo. Então, isso aí está muito dentro de você ter ativos performando e ter projetos de crescimento. E também comentávamos ali que a gente estávamos pensando em restartar Aranzazu, né? Então, isso está bem ligado ali a repensar o portfólio de ativos. Também fizemos aí ao longo dos últimos anos um trabalho muito grande de desenvolvimento de relação bancária e preparação do balanço da companhia. Então, a Aura antes se endividava 100% da sua dívida estava apoiada no corporativo, na relação que ela tinha com financiadores no Canadá ou nos Estados Unidos. Ela pouco conhecia e desenvolveu relação bancária nos mercados, nos países em que ela atuava. Então, a gente trabalhou bastante. Hoje, a gente tem 5 relações bancárias no Brasil, tem 3 relações bancárias em Honduras, tem 3 relações bancárias no México e também trabalhamos com bancos nos Estados Unidos e Canadá. Então, a gente trocou, né, o que a gente fez o push down, que a gente fez toda a dívida que era no corporativo, hoje foi trocada por dívidas nas operações por custos muito mais baratos, né? Antes ela tinha custo de 12%, 14% em dólares, hoje a gente está em 6%, 7% em dólar, mais o tax shield, né, que é você ter o benefício fiscal, e podendo reduzir ainda mais. 3, então preparamos bastante o portfólio de ativos, preparamos muito o balanço e trabalhamos muito também a parte de gestão e pessoas, né? Inclusive teve alterações significativas no corporativo, né? Hoje a gente tem o COO novo, o CFO novo, tem o CTO, né, que é a parte de gestão e performance também, que é novo, né, foi formado aí ao longo dos últimos 3 anos, e a gente foi desenvolvendo, tão importante quanto um time de liderança muito bom, uma cultura de gestão que a gente entende um pouco mais adequada para a mineração, levando um pouco mais, dando mais autonomia na parte técnica para as operações, enquanto, né, o corporativo tem que focar na parte de gestão, alocação de capital, da gestão das pessoas e também coordenação das operações, mas não tocar as operações no dia a dia. Outros pontos que ocorreram, que a gente focou bastante durante os últimos anos e que trouxe também resultados, a gente, para voltar no mercado de capitais, precisaria ter um tamanho maior,
que a gente tinha na época e uma história mais sólida do que de track record. Então, a gente estava ainda completando o ramp-up de EPP, né? Já tinha completado, mas ainda tinha uma série de otimizações que poderiam ser feitas. Aranzazu não estava em operação, estava em carry maintenance, a gente estava analisando restartar aí Aranzazu, e aí a gente restartou, decidiu, repensou o projeto, fez um novo estudo, fez um novo feasibility study, contratamos um time de altíssimo nível para restartar o Aranzazu, e com muito sucesso, né? Hoje a gente opera, por exemplo, Aranzazu com metade do custo caixa do que já foi operado no passado, com a mesma mina, a mesma planta. É um estudo muito mais detalhado, que antes eles não tinham, e uma equipe totalmente conectada na operação. Quando a gente percebeu, então, no final de 19, em que a gente estava concluindo o ramp-up já de Aranzazu, o time já estava mais fortalecido, o balanço também estava bem trabalhado, a gente falou, poxa, acho que é hora da gente começar a pensar em ter uma proatividade maior com o mercado de capitais. No final de 2019, avaliamos, então, fazer o que a gente chama de re-IPO, é o re-IPO da companhia, né? Porque ela já era uma nova empresa, tinha novos ativos, tinha um novo balanço e tinham novos gestores. E aí a gente pensou, bom, vamos fazer aonde o re-IPO da companhia? Pensamos em refazer na própria TSX, pensamos em refazer uma dupla listagem em Nova York e em Londres, além do Brasil, né? E aí ponderamos muito os pós e contras de cada uma dessas alternativas, embora o mercado nos Estados Unidos e também em Londres sejam mercados assim altamente líquidos, com muita quantidade de investidores, o que a gente acabou vendo é que as empresas, para serem listadas no seu principal mercado, né, na principal a cadeia de listagem, eram empresas que valiam 3, 4 bilhões de dólares. E se a gente quisesse ser listado nessas bolsas, a gente estaria lá num requerimento de listagem já second tier. Então, a gente não sentiu que estava no tamanho para ter a representatividade desses mercados. No Canadá, que aí seria mais intuitivo, a gente viu que o Canadá, naquela época, não tinha ainda o jargão que o mercado usa, assim, profundidade, ou seja, não tem muitos investidores com bolsos ricos para investir em mineração no Canadá no final de 19. Migrou muito o mercado de investidores do Canadá ao longo de 2012, 2016, 17, 18, de empresas de mineração para fintechs, para cannabis, para uma série de outros segmentos, e o setor de mineração ficou meio deprimido na Bolsa de Valores do Canadá até 19. Recuperou um pouco nesse último ano, mas a gente tomou a decisão no final de 2019. E aí a gente viu no Brasil justamente o contrário, né? Com a queda na taxa de juros no Brasil, que historicamente, talvez aí desde que eu me conheça por gente, a taxa de juros no Brasil foi acima de 10%, 15%. Pela primeira vez ao longo do ano de 2019, o negócio indo para baixo de 10%, né? 8%, 7%, 6%. Então, e vocês acompanham bem, uma migração de investimento de renda fixa, né? Que poupança, ou renda fixa, CDI, para o mercado de capitais, para as bolsas, porque os retornos, né, na renda fixa caiu tanto que todos os investidores estão buscando alternativas que possam trazer um pouco mais de retorno. E a Bolsa do Brasil, né, combinando esse movimento de capital da renda fixa para o mercado de equity, combinado com nenhuma empresa que pudesse oferecer para o investidor algo que não só tenha um crescimento robusto como a gente, mas relacionado a ouro, ou seja, anticíclico, né? Então, o brasileiro, quando ele está investindo na Bolsa, ele quer se proteger, ele se protege no câmbio, né? Então, ele compra a Vale. A Vale, toda a receita dela é dolarizada. Então, ele tem uma proteção contra a desvalorização cambial comprando ações da Vale. Por outro lado,
a Vale está dentro dos ciclos mundiais, né? Então, se o mundo ele acaba tendo um decrescimento, existe um excesso uma redução expressiva no consumo de minério de ferro, você tem uma depressão do preço e aí ele acaba tendo uma perda de valor. E o oposto também é o contrário. O ouro ele é anticiclo, ele é o contrário, ele acaba valorizando mais em momentos que a economia está indo mal, né? Então, o investidor no Brasil não tinha, até a Aura ser listada, nenhuma alternativa de redear, né, as suas posições ou de ter o benefício de uma valorização expressiva quando o mundo der uma encrenca. Nenhuma companhia estava oferecendo isso para eles, e uma empresa que produz ouro, ela vai oferecer esse upside, o dia que der uma encrenca, seja geopolítica ou macroeconômica, o ouro tem a tendência de se apreciar ainda mais e trazer um retorno maior para o acionista. Fora, né, a nossa história robusta de poder mais do que dobrar de tamanho aí ao longo dos próximos anos. Sem dúvida, e gostaria muito que não fôssemos o único exemplo. Eu acho que tem um espaço muito grande para outras empresas promoverem sua listagem na Bolsa do Brasil, assim como a Aura fez, né? A gente é uma empresa que foi num setor completamente novo, ainda que a gente é mineração e muitos dos investidores conhecem Vale, conhecem o setor de mineração de ferro. Mineração de ouro é muito diferente de mineração de minério de ferro. Então, a gente já, né, antes, e não faltou céticos desincentivando a gente a listar no Brasil, comentando que os investidores não têm conhecimento suficiente, que não iam se sentir confortável em investir em empresa de minério de ouro. Agora, o que a gente percebeu, duas coisas. O investidor brasileiro com uma capacidade analítica muito alta, né? Eu me arrisco a dizer que está entre os investidores que mais vão no detalhe, que mais procuram entender os fundamentos do negócio. Então, claro que a gente teve que investir bastante tempo no que a gente chama de Investor Education, mas a gente passou por eles e eles se sentiram super confortáveis e gostaram da história e gostaram do setor. Isso mostra que tem sim, né, espaço para que outras empresas, assim como a gente fez, possam ir para o mercado de capitais no Brasil. A gente tem, então, já tem a mina em operação no Brasil, que é a EPP, e Ernesto é uma mina com maior teor, que a gente começou a abrir no ano passado, já acessou uma parte do minério. Ao longo desse ano, a gente está fazendo pushback do pitch e vai voltar a acessar o minério de alto teor mais para o final do ano e o ano inteiro de 2022, né? É uma mina que ela foi originalmente conceitualizada como underground, né? Assim que a última conversa que a gente teve em 2017, a gente falou um pouco sobre isso. Ao longo dos últimos anos, aí o Jorge e todo o time repensaram o projeto, e você vê a importância da gente delegar mais as decisões. E eles estão aí no dia a dia, debruçaram sobre o projeto, reanalisaram e viram a possibilidade de fazer essa mina a céu aberto. Porque encontraram que existe uma série de camadas de ouro finas no meio do caminho, porque ela é razoavelmente profunda, que pagavam a própria tirada do estéreo de cima. Então, a gente conseguiu fazer ela a céu aberto. O investimento dela já está praticamente todo feito, inclusive a gente já chegou a operar no trimestre passado, e ela entra em operação full no final desse ano e o ano que vem. E deve levar a gente de uma produção anual de 65, 70 mil onças para perto ou um pouco menos de 100 mil onças. Eu diria assim, próximo a 100 mil onças já no ano que vem. Aí a gente tem dois projetos importantes para serem desenvolvidos no Brasil, né, que veio junto com a fusão da Rio Novo. O primeiro deles é o projeto Almas. Ele é um projeto no estado do Tocantins, né, uns 200 quilômetros ao sul, um pouco mais ao sudeste de Palmas, em que a gente está em fase final de feasibility. Então, Almas
É um projeto que deve ter um capex aí perto de 70 milhões de dólares para serem investidos durante 1 ano e 3, 4 meses. A gente espera poder entrar em produção de Almas. Primeiro, tudo indo bem, né? A gente começar a construção em abril, e aí, começar da construção em abril desse ano, a gente poder entrar em operação em julho do ano que vem. Tem aí uma taxa interna de retorno, provavelmente entre as maiores do setor que eu tenho visto no mundo inteiro. Você pode estar beirando aí 70%, 80%, 90% ao ano em dólar, desalavancado. Se você alavancar, pode ser mais do que 100% ao ano. O projeto que anda em paralelo, que é o segundo projeto Greenfield que a gente tem no Brasil, é o Matupá. O que a gente está, neste momento, fazendo é os estudos de metalúrgicos, geotécnicos, desenhos de mina e de planta, para que, até o fim do ano, a gente possa converter os recursos em reserva. Agora, e aí, com isso, poder iniciar, tudo indo bem, a construção no início do ano que vem. Então, ele estaria 1 ano descasado de Almas, o que é muito bom para a gente, porque quando a gente começar a construir Matupá, a gente vai estar desmobilizando Almas. Então, a gente já pode, inclusive, né, o pessoal que estava construindo Almas vai para Matupá, e aí ele vai levar também mais 1 ano e 3 meses para entrar em operação. Então, a gente tem Almas, olha que interessante, a gente tem Ernesto entrando full em 2022, Almas entrando no meados de 22 e full em 23, Matupá em meados de 23 e full em 24. Então, quando a gente combina, né, esse cascateamento de entrada de novas operações com expansões que estão sendo feitas também no México, nos Estados Unidos, a gente recentemente mostrou aí a condições de acreditar que a gente pode chegar entre 400 a 480 mil onças em 2024. Esses projetos são super resilientes, porque tanto Almas quanto Matupá têm condições de iniciar a produção com um custo caixa menor até do que a gente pratica hoje. Nós estamos falando em custos abaixo de $800 a onça, né? São números aí que super resilientes à alteração do preço de ouro. Mesmo quando a gente faz simulações com preços de ouro baixos para a gente testar, né, o teste ácido que a gente coloca, 1.200, né, 1.300, projetos dão retornos já muito interessantes, né? Isso não significa que é o que a gente acredita, né? A gente tem trabalhado aí com o preço de ouro atual está 1.850, a gente vê a média de analistas do setor projetando aí nos próximos anos algo próximo de 1.900, 1.950, você tem outros que falam em 2.200, 2.400, mas é difícil a gente saber. A gente acredita que esse valor que o ouro está hoje, 1.850, é piso. Embora todos os nossos projetos sejam resilientes para valores muito menores, é o que a gente tem visto no mundo, né, como consequência da pandemia, as economias deram uma retraída e a necessidade dos governos injetarem capitais, a quantidade de capital tectônicas, né, que a gente fala assim, porque aquela crise de 2008 que assustou o mundo inteiro, os Estados Unidos emitiu 1,5 trilhão de dólares e resolveu, né? Aqui a gente está indo já foram aprovados 3 e tem mais 2 para ser aprovado, 2 trilhões para ser aprovado em algumas semanas aí no Congresso. Então, estamos falando de 5 trilhões de dólares sendo colocado na economia americana, que somado ao que foi estar no resto do mundo, já estão chegando perto de 20 trilhões de dólares no mundo inteiro. A gente, Francisco, a gente gosta de operar em países de democracia, né? Então, a gente assume, né, sempre que vai operar, que vai ter, né, um bom modelo regulatório e que as leis, né, vai seguir um processo dentro do contexto democrático se tiverem que ser alteradas. Assim, não pode ser alterada uma lei unilateralmente, tem que passar por uma série de discussões entre o Senado ou o Executivo. E isso ocorre em todos os países que a gente está, né? Ocorre no Brasil, ocorre no México, ocorre em Honduras e ocorre também aqui nos Estados Unidos.
O que a gente vê o Brasil ele tem um sistema regulatório para mineração razoavelmente bem desenvolvido, né? As regras são claras, as exigências são claras e o que talvez ocorra é um processo longo na parte de licenciamento ambiental, né? Em que você fica aí exposto a poder ter janelas muito grandes, muito abertas para conseguir concluir um licenciamento ambiental. Porém, os projetos que a gente entra já estão razoavelmente adiantados, né? Almas e Matupá já estão razoavelmente adiantados. A licença ambiental acaba não interferindo tanto no nosso dia a dia. Mas se fosse, talvez, para iniciar um projeto do zero, greenfield, requerer terras e começar a fazer as pesquisas e começar a requerer todos os licenciamentos, talvez a gente sentisse que essa demora no processo de licenciamento ambiental interferisse mais no nosso negócio. Hoje não. A gente tem investido, né, um pouco mais em exploração desde 2017, mas a gente saiu, que a Aura investia 3, 4 milhões, fomos para uns 7 ou 8 milhões ao longo de 2018 e 2019. O ano passado a gente já investiu cerca de 10 a 14 milhões e agora a gente aprovou um budget absolutamente recorde, né? Porque a gente já está pronto e maduro o suficiente e já sabe onde estão os targets. Os primeiros investimentos em geologia que a gente fez nos últimos 2 anos foi muito mais análise de superfície, geofísica, algumas perfurações aqui e ali, mas sem alvos bem definidos. Como a gente evoluiu bem ao longo dos últimos anos na definição dos alvos, esse ano a gente aprovou um número recorde de 24 a 28 milhões de dólares em geologia aí no nosso portfólio, de forma a gente aumentar a nossa vida útil da mina. A gente opera em cerca, na média, 8 a 10% de todas as áreas que a gente tem de direito de exploração. Então, a gente ainda tem muito potencial para a gente aumentar o nosso life of mine nas áreas que a gente já tem direitos de pesquisa. A atração de talentos e pessoas tem sido, sim, um desafio. Realmente, você vê um aquecimento grande de mercado ao longo do último ano. Agora, o que a gente vê também, as pessoas mais jovens, essas que estão entrando no mercado agora, ou aquelas que já estão trabalhando há 5, 10 anos, elas valorizam muito o ambiente de trabalho que você está lá também, valorizam muito o quanto de liberdade que ela vai ter para tomar suas decisões, qual que é o propósito da companhia, qual que é a preocupação que a companhia tem com a própria agenda de ESG. Eu brinco um pouco, viu, Francisco, antes da Roseli, a gente fala internamente EESG, né? O ESG é Environment, Social e Governance. É claro que está embutido aí, mas eu gosto sempre de reforçar, tem um E antes, que é o empregados, employees. Ninguém cuida bem da rua